relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Então nós estamos vendo que o profeta disse que não é três espíritos, vamos dizer assim, está dizendo, né? Três espíritos diferentes. É o mesmo anticristo, é o mesmo espírito, mas manifestando-se. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam qual foi a contradição de Coré? O que aconteceu com Coré? Qual que foi o fim dele lá, irmãos? Hã? Ó. Tá. Lá no verso 19. E Coré fez ajuntar contra eles todo o povo. Por isso que eu li lá o livro de Atos. Apareceu Judas, apareceu Teudas, né? E muitos vão seguindo. É novo aquele espírito lá de Atos? Estava aqui em Coré. Ó, a congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo o quê? Apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus! Deus de quem? Deus dos espíritos de toda a carne. Pecará um só homem e indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés dizendo, olha isso aqui, ó. Fala a toda esta congregação dizendo, aqui é importante, subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e após ele seguiram os anciãos de Israel. E falou a congregação dizendo o quê? Ó, desviai-vos. Amém. O profeta cita isso aqui, é importantíssimo, irmão. Porque nós vemos no culto passado que Timóteo disse, destes, amém, destes, afasta-te. Se nós, irmãos, prestassem atenção no que Deus está nos levando, aqui falou para eles fazerem o que desses homens? Ó, agora, entre no profundo mesmo, irmão, da palavra. Entra, procura entrar. Tome alguns minutos para nós terminar. Entre um pouquinho assim, ó. Entre. Quem eram estes homens? Datã, Coré, Abirão. Era beberrão, eram pinguço, eram, né, drogado. Quem que era?
Eram homens de posição da congregação, irmãos. E receberam uma ordem: afasta-te deles. Desviai-vos. Peço das tendas destes homens ímpios. Eles viraram o que agora? Ímpios. Tremendo, não? Como diz o... Tremendo, não? Como disse o espanhol, né? Tremendo, não? De homens de posição viraram ímpios. Viraram ímpios. Então, muitos vocês vão ver aí que estão aí, viraram ímpios. Desviam desses homens ímpios, dessas mulheres ímpias. Não é tremendo isso, irmãos? Vocês estão captando isso, como disse o profeta? Na mensagem do terceiro êxodo, quem que está captando isso aqui? Ó, desviai-vos, peço-vos das tendas deste quem? Destes homens ímpios. E não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Oh, meu Deus, se nós pudéssemos captar isto. Eles, de homens de posição, que trabalhavam na tenda, não é, irmãos? Homens que administravam o ministério do tabernáculo do Senhor, viraram homens o quê? Ímpios. Viraram homens que estavam com incensário na mão. Viraram homens ímpios e pecadores. Será que nós conseguimos? Será que nesta noite nós vamos conseguir, pela graça de Deus, fazer isso aqui, ó, na mensagem às eras da igreja aqui, ó. Você já notou como Satanás odeia 2 livros da Bíblia mais do que todos os outros? Através de teólogos liberais e pseudocientista, ele está sempre atacando. Olha isso aqui, ó. Vou colocar isso aqui, ó. Você já notou como Satanás odeia 2 livros da Bíblia mais do que todos os outros? Através de quem? Através de teólogos liberais e pseudocientistas, ele está sempre atacando o livro de onde? De Gênesis e o livro de Apocalipse. Através do que ela ataca o livro de Gênesis e Apocalipse? Desses homens. Nesses 2 livros nós encontramos a origem de Satanás, seus caminhos horríveis e sua destruição. É por isso que ele os ataca. Ele odeia ser exposto. O que você ouviu? Qual que é a palavra que nós ouvimos agora? Diga junto. Não, irmãos. Ele odeia ser exposto. Eu quero ensinar vocês, irmãos, a responder a palavra, sabe? Responder a pergunta, responder a palavra. O que ele odeia? Ele odeia ser exposto. Vocês entenderam? Ele odeia ser exposto. E nestes livros, ele é exposto exatamente como ele é. Jesus disse acerca de Satanás: ele não tem parte em mim e eu não tenho parte nele. Amém! Então, quando chega aqui, irmãos, agora, o diabo gostaria de provar diferente isso, mas ele não pode. O diabo gostaria de provar. Com Deus é sim, sim, não, não. Não tem parte. Por isso que disse, não tem parte comigo. Eu quero deixar essa meditação. Esses 2 pontos aqui. Por quê? Eu quero deixar esses 2 pontos na nossa meditação nesta noite, muito profunda. Espero que Deus acrescente mais na nossa vida sobre isso. Acrescente mais nisso aí. Você viu, Adriano, quem que era Coré? Datã e Abirão. Homens que trabalhavam com incensário, homens de posição, que ministrava, né? Tinha o ministério do tabernáculo do Senhor, que ministrava diante da congregação. Desses homens, eles se tornaram o quê? No verso 26, o que eles se tornaram, irmãos? E falou à congregação dizendo, desviai-vos,
peço-vos, da onde? Das tendas. O que é tenda? Da casa, da internet. Desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens, o quê? Ímpios. Irmãos, no mesmo capítulo aqui, um pouco antes, eles eram homens o quê? De posição. E aí terminaram como homens ímpios e... Ímpios e... Responda, igreja. Hã? Ímpios e quê? Pecadores. Não está escrito ali? Não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não perecerás em todos os seus pecados. Então, eles se tornaram ímpios e pecadores. Vocês entenderam? Ímpios e pecadores. Se tornaram homens ímpios e pecadores. Aí você fala assim, o ímpio, esse é ímpio. Quem que é ímpio agora? Quem que é ímpio agora? É forte, não é, irmãos? Quem que está se tornando um ímpio agora? Homens religiosos. Vamos lá um pouquinho aqui. Subiram, pois... Em uma mensagem, o Brana cita isso aqui, sabe? É interessante isso aqui. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, quem mais? Vão respondendo? Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão fizeram o quê? Saíram e se puseram à porta das suas tendas. Juntamente com quem? Com as suas mulheres, seus filhos, suas crianças. Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles, e tudo o que era seu, desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Mombrana fala que isso aqui significa, em uma mensagem ele fala, isso aqui significa, a terra engolir significa eles se tornarem mundanos. O mundanismo vai entrando. O mundanismo vai engolindo. Vivos. No sentido de que eles ainda, irmãos, têm nome do que vive, mas está morto. Não diz lá em Apocalipse essa expressão? Tendo nome do que vive. O que é tendo nome do que vive? Não, eu sou crente, eu sou da igreja, eu sou disso, eu sou daquilo. Eu creio. Tem nome do que vive, mas está morto. Por que eu estou falando isso, irmão? Estou trazendo isto, né? Porque o diabo odeia ser exposto. Ele não gosta de ser exposto. E Deus expõe ele para que os seus eleitos não sejam enganados. Não está contente de saber isso nesta noite? A gente vê, irmãos, há um alimento forte nessa noite, não é, irmãos? Eu gostei. Você gostou disso? Eu achei isto muito interessante. Não somente interessante, mas de algo digno de nós meditarmos. Homens de posição aqui, depois se tornaram ímpios e pecadores. Então,
aqui, venha comigo. Então, quando se está para você assim, ó, né? E caíram na contradição de Coré, você vai saber o que é ou não? É forte o que eles fizeram, não é? Mas podia citar Jezabel, podia citar Balaão aqui, aí vocês vão ver. Então, quando alguém diz assim, ó, cuidado com a lei Maria da Penha, agora você sabe o que acontece. Cuidado com esse espírito de Balaão, agora você sabe. Cuidado com a contradição de Coré, quando alguém começa a dizer, né? Só o pastor. Cuidado. A contradição de quem? De Coré. Ele fala na mensagem a voz do sinal, né? A voz do sinal aqui, né? Está citando aqui, né? Quero deixar isso registrado aqui, a voz do sinal, parágrafo 24. Deixar registrado para que os irmãos que estão acompanhando... Ó, a coluna de fogo na sarça era uma voz conhecida de que Deus estava para falar. Note claramente agora, não perca isso. Quando Miriam riu de seu irmão Moisés, e ela era uma profetisa quando ela riu dele, e Deus desceu na coluna de fogo. Moisés sabia que Deus estava pronto para falar. Aquele era um sinal. E a voz que o seguiu disse, não temes a Deus? Isso foi a voz. Se você não teme a Deus, você tem que ter temor de Deus. Tenha temor de Deus. Disse, não há ninguém na terra como meu servo Moisés. Fez o mesmo quando eles se levantaram e disseram, quando Datã se levantou, agora você sabe, não sabe, irmãos? Juntamente com quem? Um Coré. Na onde? Na contradição dele. Qual foi a contradição? Há mais homens santos além de você. Não tem só você de homem santo. Irmãos, Deus tem os seus dons, Deus tem o seu ministério. Vocês estão entendendo, irmãos? Cada qual é importante no corpo. Cada qual é importante no corpo, mas tem o sacerdócio. Então, você pensa que é o único no grupo? Você viu a contradição dele? Deus tinha ordenado Moisés para aquele trabalho. E quando eles quiseram conseguir um outro grupo para ir com eles, lembra lá? Quantos eram naquele grupo? Responde, quantos eram no grupo de Coré? 250 homens, é bom lembrar, né? Fazer para si uma organização, ele disse o quê? Separa-te de quem? Deles. Eu os condenarei. Eu vou consumi-los. E ele o fez. E o que aconteceu? O mundo os tragou. Vocês entenderam isso? E o mundo não tragou as denominações, irmãos? Vamos pensar. Não tragou as assembleias? Não tragou os metodistas? Não tragou Deus é amor? Não tragou ou não tragou, irmão? Vamos gaguejar aqui um pouquinho, né? Não está tragando também o... Vocês entendem, não entendem? Está tragando ou não está? Você está olhando, tem coisas que você está vendo aí, nossa, é da mensagem. Está tragando, está entrando gradualmente, está tragando. Então, vamos olhar aqui, desses afastes. Ele entrega essas pessoas a um sentimento perverso para crerem em uma mentira, para serem condenados. No tempo lá do conselho de Gamaliel, levantou Teudas. Foi pessoas com ele? Foi tragado, não foi? Foi. Levantou Judas, o Galileu. Foi pessoas com ele? Foi tragado ou não foi? Foi. Aí você olha assim, ó, mas o que quer dizer ser tragado? Vai abrir a terra aqui? Vai... Não. Olha a vida que eles estão vivendo. Olha o tipo de palavras, olha o tipo de coisas que estão falando, estão agindo, estão deixando, estão deixando as escrituras, deixando a palavra. Olha a maneira que estão agindo. Quem que está tragando eles? O mundo. O mundo. Coisas que, irmãos,
Eu estou dizendo do Espírito. Eu não estou falando de pessoas dizendo esse é aquilo. Deus, o diabo leva os seus homens, mas o Espírito pega outro. Então, se era errado lá no passado, olha lá, irmãos, era errado. Disse o profeta. Na mensagem às eras da igreja era errado. Tal coisa era errado, tal coisa era errado, tal coisa era errado, isso é errado, isso é errado, isso não podia, isso não pode, isso aqui. Né? E vai, hoje estão fazendo aquilo que a porca está voltando para onde, disse Jesus, né? O cão está comendo o quê? O seu vômito. Mas desses faz o quê? Desses, afasta-te. Afasta-te. Esse é o conselho nesta noite, não é? Agora vamos terminar aqui, né? Domingo, eu terminei cedo domingo, né? Vocês gostaram, né? Todos foram para casa correndo para ouvir o sermão, que foi tão curto, não foi? Vai dar tempo de ouvir de novo o culto, né? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. As obras e as doutrinas dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, o ensinamento da falsa profetisa, não constituem 3 espíritos ou formam 3 princípios espirituais. Estes 3 são apenas as diferentes manifestações do mesmo Espírito, enquanto avança de profundeza em profundeza. Vocês entenderam agora? Ele vai avançando de profundeza em profundeza. Vai indo. Tudo isto é simplesmente o espírito de organização anticristão em 3 estágios diferentes. Uma vez que o clero separou-se e organizou-se, ele oprimiu o povo, conduzindo-o para o vinculando-o. A organização também. Esta organização está baseada nos credos, dogmas, aí ele vai indo.